Oi, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer resenha sobre o livro Prisão Estelar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. Então vem comigo. Então esse livro ele foi escrito em 2007. É narrado em primeira pessoa em cartas. Então é a Eva, mãe do Kevin, que tá escrevendo pro marido dela, pro Franklin. Sempre esqueço o nome do Franklin, eu sempre digo Richard ou Jerry, então ela tá escrevendo pro Franklin. E então ali no início do livro tu já vê que ela tá sozinha, né, numa casa ali, num bairro de classe média. E então ela começa a escrever pro Franklin e ela fica assim relembrando então tudo o que aconteceu com eles desde quando eles se conheceram. E ela então tem esse momento remember, assim, que é ela relembrando e relembrando com ele, né, nas cartas, tudo que elas já viveram, e tem esses momentos, o que tá acontecendo com ela agora. Então agora ela tá sofrendo muito preconceito por um crime que o Kevin cometeu. Ali no início do livro você já sabe que o Kevin vai cometer um crime, que ele tá preso. E então os pais do colégio onde o Kevin estudava começam a fazer muito bullying com a Eva e até no mercado e atiram tinta vermelha na casa dela. Então ela sofre muito bullying, assim, ela até demorou um tempo pra conseguir arrumar um emprego. Então, mas depois ela consegue arrumar um emprego e tudo isso ela vai contando pro Franklin, né? E ali no momento, relembrando os bons tempos, ela vai contar então como os dois se conheceram. Os dois se conheceram, tinham 30 e poucos anos, estavam morando juntos. E ela começou a notar que o Franklin queria muito ter um filho. Só que a Eva não se sentia preparada para ser mãe. Ela nunca se sentiu preparada para ser mãe. E os dois então conversando, ela deixou isso bem claro assim pra ele, né? Que ela nunca tinha pensado em ser mãe, mas que ela sabia que ela tava ficando velha, que daqui a pouco eles teriam que pensar melhor no assunto. Aí um certo dia lá, o Franklin ia chegar em casa pra jantar com ela e ele não chegou, aconteceu um problema com o carro dele, se não me engano. E aí ela ficou sozinha e pensou, eu não quero passar minha vida inteira sozinha. E aí então ela decide ter um filho, então ela para de tomar anticoncepcional e eles deixam de usar preservativo e ela então engravida, né, o Franklin então, e ela ficou muito feliz e tudo mais. Só que ali na gravidez, tu tem uns momentos meio bebê de Rosemary, assim, porque ela tem muito medo do que vai sair dali, assim, se a criança vai gostar dela, ela tem esses medos, assim, ela fica vendo as mães no parque com as crianças, e daí ela vê toda a educação que aquelas mães estão dando para aqueles filhos, e ela pensa, não, eu quero educar meus filhos de uma forma diferente. E ela também gostava muito de beber vinho e de dançar dentro de casa, e teve um certo episódio que ela tava dançando dentro de casa e o Franklin brigou com ela, disse, uma grávida não deveria dançar assim, não deveria chacoalhar o corpo, vai machucar a criança. Então ele fica bem chatinho assim com ela, porque ele quer proteger o filho. A ginecologista dela também era bem chatinha, ela era bem vaca assim com ela, bem ríspida. E aí no momento então que ela vai ganhar o filho, tinha meio que uma disputinha ali entre as grávidas. Isso existe, né? Não vamos dizer que não existe, isso existe, de as grávidas, aguentei 12 horas de parto, meu filho tinha 3 quilos, meu filho estragou todo o meu corpo. Então tem isso. E aí ela resolve então ter o parto sem anestesia. Só que quando ela tá na metade do parto, ela não aguenta mais de dor e ela pede pro ginecologista dela então um anestésico. E aí não dão, porque ela diz, agora já passou o momento, tu vai ter que aguentar a dor. E ela falando assim que é uma dor terrível. E aí então o Kevin nasce, né, e não vai com a cara dela. Desde o primeiro momento, assim, colocam o Kevin no colo dela. Mas isso tudo é a visão da Eva, né, só tem a visão da Eva no livro, não tem a visão do Franklin. Mas a Eva disse então que quando ela bateu o olho no Kevin, o Kevin bateu o olho nela, os dois se desgostaram, né? E ele chorava muito, ele chorava de fome, chorava por tudo. Mas quando ele tava no colo do Franklin, diz que a primeira vez que o Franklin pegou ele, diz que o Kevin já sentiu que ali que ia ser o porto seguro dele, que ali que ele ia se esconder. E assim foi, tipo, a vida toda até os 15 anos, né? Quando ele foi preso, o Franklin sempre foi o porto seguro dele. Então o Kevin começa a crescer, só que ele chorava muito, muito. Ela larga o emprego, o Franklin dá uma forçada nela e ela larga o emprego, então... Larga o emprego não, desculpa. Ela tava ali naquela licença, dela ficava com o Kevin, só que ela não aguentava mais, de tanto que ele chorava.
ela arruma várias babás pra ele, só que nenhuma babá fica, porque ele é terrível, terrível, ele chora e ele joga comida, quando ele tá na idade de comer sozinho, ele começa a jogar comida nas pessoas. E então ele vai crescendo e cada vez mais, assim, a Eva vai vendo que ele não é uma criança normal, ele é uma criança má. Ela sempre falou que o Kevin era uma criança má, né? Todas as crianças, quando entram na primeira série, já não usam mais fralda, e o Kevin usou fralda até os 7, 8 anos, parece. E era, tipo, muito chato, assim, ela tava dormindo e o Kevin fazia cocô e batia na porta do quarto dela pra ela trocar a fralda dele, né? E ela sempre falando pro Franklin que o Kevin não era normal, que o Kevin tinha um problema. E ela levava nos médicos, os médicos diziam que o Kevin não tinha nenhum problema e falava com o marido, e o marido dizia que ela tava ficando louca. Então o livro fica muito nesse paralelo de será que é a Eva que tá louca ou será que o Kevin realmente é uma criança má? O Kevin realmente não é uma criança normal, né? Tem vários episódios assim entre o Kevin e a Eva, só que tem um episódio assim que marca bastante a história, que é quando ela vai viajar, e aí quando ele volta, então, quando ela volta da viagem, né, ela trabalhava viajando e ela ia, tipo, nos países, assim, e escrevia, tipo, um catálogo de restaurantes e hotéis daquele país, daquele estado lá. Quando ela volta da viagem, o Franklin conversa com ela e diz, eu acho que o Kevin não vai muito com a tua cara porque tu não passa muito tempo com ele. Então ela resolve administrar a empresa dela de viagens. Era uma empresa de turismo, ela resolve administrar de longe, então ela fica em casa com o Kevin e um desses episódios aí dos dois em casa era que o Kevin tinha feito cocô, ela foi lá e trocou o Kevin, e daí daqui a pouco deu tipo 10 minutos, ele fez cocô de novo e ela se irritou, e ele tinha um trocador alto, e ela deitou ele no trocador pra trocar ele, se irritou e atirou ele do trocador e ele quebrou o braço. E aí então ela vai pro hospital toda cagada, com medo que o Kevin fale pra alguém que ela tinha batido nele, que ela não aguentava mais o guri. E aí quando ela volta pra casa, ela jura que o Kevin vai contar pro Franklin e o Kevin não fala nada pro Franklin. Fala que que ele se machucou, que a mamãe tentou me ajudar, mas eu caí do trocador. E daí ela tem essa dívida aí em aberto com o Kevin, né, dele nunca ter contado pro Franklin isso. O Kevin então vai crescendo, vai fazendo as peripécias dele, que vão ficando cada vez mais violentas, né, desde ficar em cima de um viaduto, isso ele tá com seus quase 15 anos, tirando pedra nos carros, fazer bullying com os jovens, fazer bullying com os colegas dele, né, eram uns bullying pesados, assim. E tem um certo dia que a vizinha chega lá na casa dela pra dizer que o Kevin tinha feito a filha dela ficar bulêmica, não sei. Então, que a filha dela tava ficando muito magra, se achando gorda, porque o Kevin tinha chamado a guria de gorda. E o Kevin, então, ele tinha uma influência muito grande em cima dos outros, assim. Ele não era o popular do colégio, só que ele tinha uma influência, assim, ele usava roupas muito apertadas, até de criança, assim, roupas infantis. Ele já era um jovem, e aí, do nada, as outras pessoas também começaram a usar, então ele criava meio que modinhas, assim. Né? Então, no livro inteiro, tu vai, que nem eu falei antes, tu vai ficar nisso, né? Será que a Eva tá ficando louca? Será que o Kevin, que não presta, nunca prestou? Tu vai ficar naquilo também de... Será que ele foi influência da Eva, tudo que o Kevin fez? Porque depois que acontece que ele é preso e julgado, a Eva fica como má, porque todo mundo culpa ela, diz, foi tu que não educou teu filho. E aí naquele contraposto tu tem a Eva dizendo toda a educação que ela tentou dar pro Kevin e que ele nunca absorveu nada, desde pequeno, sabe? Ele nunca tinha absorvido nada. Então, tem também o filme, eu olhei o filme antes do que li o livro, foi o filme que me fez ler o livro, tem coisas que são diferentes, eu acho assim, mas eu acho o filme magnífico, né? A atuação do Ezra Miller pra mim é, meu Deus, sabe, é digna de Oscar, porque eu não imagino outro ator fazendo o Kevin, né? Esse filme então é de 2011, se não me engano. Eu não consigo imaginar outro ator fazendo o Kevin, porque ele passa muito daquele olhar, ele expressa muito no olhar, assim. O Kevin era de poucas palavras, sabe? Ele se expressava muito nos gestos. E, sempre esqueço o nome da mulher, eu sempre digo a Rainha Branca das Crônicas de Nárnia, mas ela tem um nome. A Tilda Swinton.
Ela faz muito bem o papel de Eva. Ela tem aquela cara de louca, né? E daí tu também... O filme também te passa aquilo, né? A culpa é de quem? Afinal, a culpa é de quem? É dos pais, é do Kevin, é do Franklin, porque o Franklin sempre passou a mão na cabeça do Kevin quando a Eva queria punir ele, quando os policiais levaram o Kevin lá e ela sempre quis punir o Kevin e o Franklin ficava cobertando, o Kevin é uma criança e tal. O Franklin e a Eva também têm uma filha, né? Essa filha também vai passar por um acidente e também vai ficar naquilo, será que foi o Kevin ou não, será que foi culpa da Eva? Mas é sempre isso, assim. Ou é culpa da Eva ou é culpa do Kevin, tá entre os dois o negócio. E o filme, o que tem de diferente entre o filme e o livro é que o filme, pelo menos no livro, eu acho assim, como é a Eva narrando, tu conhece mais a Eva. E no filme fica um negócio meio que distante. O início ali do relacionamento do Franklin com a Eva no filme fica um negócio assim que parece que os dois tiveram a primeira vez deles e logo já engravidaram e logo ela foi obrigada a ficar com o Franklin. Só que no livro tu vê que não, que eles já tinham uma história, que os dois já moravam juntos e que de uma certa forma foi planejado, o Kevin foi planejado, sabe? Não foi aquele negócio assim, meu amor, tô grávida e tu vai ter que assumir. Não, eles planejaram, eles conversaram sobre isso, apesar de ela ter se arrependido depois, o Kevin foi planejado. O que eu aconselho? Eu aconselho a ler o livro e depois ver o filme, tá? Porque eu fui nessa ordem e ainda tive muitas surpresas lendo o livro, né? E até na hora do crime, né, o filme te passa uma coisa e o livro vai te passar outra. É o mesmo crime, só que são visões diferentes, né? Óbvio, o livro é muito mais pesado, é muito mais detalhado, assim. Chega a ficar um terror. No fim, fica um livro de terror, assim. A Eva ouvindo os outros jovens que estavam lá no episódio e narrando e tudo mais. E no filme fica um negócio meio que... um monte de gente correndo e o crime acontecendo. Mais ou menos assim. Mas então eu espero que tenham gostado da resenha. Curta, compartilhe com os amigos. Curta a nossa fanpage também. E fica sempre de olho lá no nosso Instagram, Nice Freire, que eu tô sempre colocando então os livros que eu tô lendo. E deixe suas sugestões também de leitura. Isso aí, quarta-feira que vem tem mais Nice Is. Beijos!